Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos hoje falando sobre a intensificação dos ataques russos na Ucrânia. Isso mesmo, hoje, quinta-feira, a Rússia mais uma vez concentrou seus ataques em Kharkiv com mísseis, o que acabou resultando na morte de 7 pessoas dentro de uma gráfica. Zelensky, é claro, mais uma vez aproveitou o incidente para criticar os aliados ocidentais da Ucrânia pela falta de apoio militar necessário para repelir esses ataques russos. Vocês lembram que ele sugeriu que caças F-16 de países da OTAN interceptassem mísseis russos na Ucrânia. Bom, o que não há dúvida é que Moscou está direcionando cada vez mais suas forças contra a capital regional Nordeste, apesar de Putin já ter afirmado seu desinteresse, ao menos por enquanto, em tomar a cidade de 1,3 milhão de habitantes. As autoridades informaram que cerca de 15 mísseis foram disparados contra as cidades de Kharkiv e Lyubochyn hoje, com alvos principais sendo a infraestrutura de transporte e a gráfica em Kharkiv, onde aproximadamente 50 pessoas estariam presentes no momento do ataque. Falando no local do ataque a repórteres, o governador regional, Olesny Nerubov, descreveu a gráfica como um objeto absolutamente civil. Veja o que ele disse: "Não há instalações militares aqui ou nas proximidades." As autoridades disseram que os mísseis foram lançados da região russa de Belgorod, utilizada pelas forças russas para iniciar a incursão em 10 de maio. De forma separada, a Companhia Estatal de Ferrovias da Ucrânia disse que 6 trabalhadores ficaram feridos após várias de suas instalações em Kharkiv e na região serem atacadas. Veja o que Zelensky disse sobre a situação. "Essa fraqueza não é nossa, mas do mundo, que pelo 3º ano consecutivo não ousou lidar com os T... exatamente como eles merecem." Como vocês lembram, em uma entrevista essa semana, Zelensky pediu aos aliados de Kiev que aumentem sua participação na guerra, incluindo a derrubada de mísseis russos sobre a Ucrânia. Mas por falar em reação do Ocidente, não podemos esquecer que, além da ajuda financeira ao esforço ucraniano, uma crescente série de sanções tem sido imposta aos russos. Mas e como a Rússia reage a isso? Bom, para começar, a capacidade da Rússia de retaliar de maneira equivalente se os líderes ocidentais decidirem apreender seus ativos congelados tem sido enfraquecida devido à diminuição do investimento estrangeiro. No entanto, a Rússia pode estar planejando atacar o dinheiro de investidores privados, conforme indicaram autoridades e economistas esse mês. Isso significa que, em vez de mirar em ativos estatais, a Rússia pode focar em propriedades e investimentos de indivíduos e fundos privados. Na quinta-feira, um decreto foi emitido permitindo que uma entidade russa solicite a um tribunal russo que determine se sua propriedade foi injustamente apreendida e busque compensação. Caso o tribunal decida a favor, a compensação será transferida na forma de ativos ou propriedades norte-americanas na Rússia, de uma lista que será elaborada pela Comissão Governamental Russa sobre Vendas de Ativos Estrangeiros. Essa lista inclui títulos, participação em empresas russas, imóveis, bens móveis e direitos de propriedade pertencentes aos Estados Unidos. O ex-presidente Dmitry Medvedev reconheceu no mês passado que a Rússia possui uma quantidade insignificante de propriedades estatais americanas, o que significa que qualquer resposta russa seria assimétrica, então focando nos ativos de indivíduos privados. Os ativos de muitos investidores estrangeiros, incluindo tanto indivíduos quanto grandes fundos de investimento dos Estados Unidos, estão mantidos em contas especiais tipo C, que a Rússia introduziu logo após a invasão da Ucrânia e as sanções ocidentais de fevereiro de 2022. O dinheiro nessas contas não pode ser transferido para fora da Rússia sem a permissão das autoridades russas. Agora, falando sobre legislação nos Estados Unidos, Washington aprovou leis permitindo que o governo Biden confisque ativos russos mantidos em bancos americanos e os transfira para a Ucrânia. A Rússia, por sua vez, tem repetidamente chamado essa ação de ilegal. A União Europeia está sentindo a medida completa da retaliação russa por seu plano de usar receitas de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia. Segundo Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a União Europeia mostrou que não pode ser considerada uma jurisdição confiável para investidores. Destacou o que ela chama de tentativa de legitimar o roubo em nível estatal. Bom, meus amigos, como vocês já sabem, essa questão de recrutamento e mobilização tem profundas implicações não só para os envolvidos, mas para toda a sociedade russa e ucraniana. Quem vai para o campo de batalha em uma situação dessa é, em geral, economicamente ativo e vai fazer falta na economia do país. Agora imagine que você esteja na pele de Evgeny Zurin, um músico famoso na década de 1990, que de repente se vê diante da possibilidade de passar 10 anos na prisão.
No entanto, em vez de enfrentar o tribunal, ele opta por vestir um uniforme militar e lutar na linha de frente na Ucrânia. Zorin, que sempre alegou sua inocência em um caso de fraude, escolheu o campo de batalha ao invés da corte. Esse caso, que chamou a atenção de sua cidade natal, Vologda, a 450 km ao norte de Moscou, pode simbolizar uma nova tática de recrutamento que está se espalhando por toda a Rússia. As autoridades agora oferecem aos suspeitos de crimes a chance de limpar seus nomes se concordarem em servir no exército na Ucrânia. Essa medida é mais uma estratégia criativa do Kremlin para suprir a demanda de tropas sem lançar uma nova onda de mobilização. Em setembro de 2022, quando Putin assinou um decreto para convocar 300 mil homens, houve uma grande insatisfação e muitos fugiram do país para evitar o serviço militar. Desde então, o governo vem tentando convencer os homens a assinarem contratos com o exército, oferecendo salários bem generosos. De acordo com estimativas do Ministério da Defesa do Reino Unido, o Kremlin tem recrutado entre 30 mil e 40 mil soldados por mês. O exército russo é agora 15% maior do que quando iniciou a invasão em grande escala na Ucrânia em 2022. Oleksandr Litvinenko, chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, disse que a Rússia mobilizou mais de 385 mil soldados no ano passado. Enquanto isso, a Rússia conseguiu capturar mais territórios na região de Kharkiv, mas para tomar a cidade de Kharkiv seria necessário um número muito maior de soldados. Litvinenko mencionou que cerca de 50 mil soldados russos foram posicionados na fronteira da região de Belgorod, na Rússia. Segundo ele, o objetivo de Putin parece ser criar uma zona de buffer, tampão, para proteger Belgorod dos ataques ucranianos, embora futuras tentativas de tomar Kharkiv não possam ser descartadas, a despeito da palavra de Putin, que usou o advérbio de tempo, por enquanto, para afirmar que não tinha interesse em Kharkiv. Em meio a essa situação, homens como Zorin estão sendo recrutados. Aos 61 anos, ele compartilhou atualizações de sua implantação. Escreveu: "Estou na linha de frente hoje. Estamos sempre em movimento, dormindo no bosque. Somos tropas de assalto, primeira linha de defesa." Ele também mencionou que perdeu 17 quilos durante sua estada no front. Os incentivos financeiros têm sido fundamentais para convencer homens a se alistarem. As regiões russas competem, oferecendo pacotes variados, com bônus de adesão que podem ultrapassar 1 milhão de rublos, cerca de 11 mil dólares. Além de salários mensais entre 2.150 a 2.700 dólares, que são cerca de 3 vezes a média salarial da Rússia. A família dos soldados também recebem grandes indenizações em caso de ferimentos graves ou morte. Depois de enviar dezenas de milhares de criminosos condenados para a linha de frente com a promessa de anistia, o governo russo aprovou uma lei em março visando oferecer uma oferta semelhante a suspeitos em casos criminais. Bom, gente, mas não é só a Rússia que faz isso. A Ucrânia também permite que prisioneiros sirvam no exército para lidar com a extrema escassez de recrutas. Apesar das novas medidas, a situação para as tropas ucranianas, muitas das quais não foram rotacionadas desde o início da guerra, não deve melhorar. E a situação ela é percebida pelos próprios soldados no front. Veja o que disse Yuri Fedorenko, comandante do batalhão de drones Aquiles, na região leste de Donetsk, sobre a situação ucraniana. "Enquanto isso, a Rússia continua a nos atacar com todo o pessoal disponível. O inimigo tem enormes recursos econômicos, industriais e de pessoal." E vocês, o que acham dessa situação? Para se precaver de possíveis mudanças a partir do ano que vem, há planos dos aliados do G7, liderados por Washington, para acelerar o envio de dezenas de bilhões de dólares em financiamento para a Ucrânia antes de um possível retorno de Donald Trump à Casa Branca. Essa situação demonstra uma forte preocupação de que uma possível mudança na liderança dos Estados Unidos poderia alterar drasticamente a política de apoio a Kiev. Pois bem, segundo o plano que será discutido na cúpula de junho, a Ucrânia receberia adiantado o empréstimo do G7, respaldado pelos lucros futuros de cerca de 350 bilhões de dólares em ativos russos imobilizados no Ocidente em resposta à agressão de Moscou. Alguns membros do G7 estavam meio que relutantes em endossar essa proposta, mas segundo 8 autoridades ocidentais, houve uma mudança de sentimento após uma forte pressão diplomática dos Estados Unidos. O plano de Washington quer arrecadar cerca de 50 bilhões de dólares que seriam distribuídos à Ucrânia já nesse verão. Janet Yellen, secretária de Tesouro dos Estados Unidos, descreveu essa ação como um tópico-chave para a reunião dos ministros de Finanças e governadores de bancos centrais do G7 em Stresa, na Itália. Ela falou da urgência de desbloquear o valor dos ativos russos mobilizados para o benefício da Ucrânia.
Essa cúpula vai contar com a participação de autoridades do Banco Central Europeu, que tem sido bem cautelosa quanto à aprovação de medidas mais agressivas, como a apreensão dos ativos russos congelados. Eles alertam que esse movimento poderia prejudicar a atratividade do euro como moeda de reserva internacional. Um alto funcionário do Tesouro dos Estados Unidos disse estar otimista, afirmando o seguinte: "Sinto que há um impulso e interesse. Estamos engajados em uma diplomacia econômica detalhada e difícil para garantir que todos possamos estar na mesma página, e acho que estamos progredindo." Bom, gente, antes de irmos embora, vamos falar um pouco de como o mundo chegou a essa divisão em campos opostos que vivemos hoje. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, lá para a época da Guerra Fria. Era um mundo dividido, onde você tinha que escolher um lado. Ou você estava com o campo comunista, liderado pela União Soviética, ou estava com o mundo capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Esse período, que vai de 1947 a 1989, foi um dos mais tensos da história moderna. Era como se o mundo fosse formado por duas caixas de bombons. Basicamente, você tinha que escolher se ficava do lado da Garoto ou do lado da Lacta, do lado do sistema soviético ou se alinhava com o imperialismo americano. Mas olha só, gente, essa polarização não era a exclusividade de um lado só. Do lado direito tinha gente que seguia a lógica do meu país, certo ou errado. Os Estados Unidos, por exemplo, apoiavam sem pestanejar alguns ditadores bem brutais, desde que eles fossem aliados na luta contra o comunismo soviético. Tem uma frase atribuída ao presidente americano Dwight Eisenhower que ilustra bem isso. Pode ser um pontinho, pontinho, mas é o nosso pontinho, pontinho. Bom, agora, gente, mesmo que o campo socialista tenha desmoronado com a queda da União Soviética e o comunismo seja coisa do passado distante do século XX, esse campismo, essa ideia de caixa não desapareceu. Ao final da Guerra Fria, se acreditava que um único modelo ia emergir e ia monopolizar os corações e mentes a tal ponto que a dialética idealista de Hegel chegaria ao fim. Não é por acaso que um teórico da época, Francis Fukuyama, chegou a afirmar que vivíamos o fim da história, o fim da disputa entre os opostos. Mas logo buscaram um novo campismo que pudesse trazer de volta o nós contra eles. Era o choque de civilizações, que ganhou força com o 11 de setembro. Eles diziam que era a civilização contra a barbárie, o bem contra o mal. E adivinha quem era sempre o mal? O outro, não importa de que lado você estava. Essa polarização, ao invés de ter sucumbido com o fim da Guerra Fria, ela tem se reinventado e se manifesta cada vez mais forte entre nós. A invasão russa na Ucrânia e o desejo de Moscou e Pequim de desafiar a dominação ocidental acabaram reacendendo essa lógica de blocos, usando o termo imperialismo a partir de diferentes significados, assim como o termo democracia era usado com significado diferente durante a era soviética. Enquanto uns querem combater o imperialismo dos Estados Unidos, outros querem combater o imperialismo russo-chinês. E a guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, especialmente depois dos ataques em 7 de outubro, só aumentou essa situação. Essa polarização das populações domésticas se manifesta também nas relações internacionais. O que a gente vê hoje é uma diplomacia mais pragmática e transnacional. Muitos países do que chamamos Sul Global, assim como países alinhados ao G7, estão jogando conforme seus interesses do momento e se alinham ora com um lado, ora com o outro. Isso mostra como a política internacional está cada vez mais complexa e menos previsível. Não sei vocês, mas em se tratando de bombom, gosto de alguns bombons da Garoto e outros da Lacta. Em minha caixa de bombom terá sempre Serenata do Amor e Sonho de Valsa. E sei que serei criticado por isso, tanto pelos amantes da Garoto, quanto pelos amantes da Lacta. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.